Bom dia a todos. Estamos aqui na cerimônia de culto mensal com um objetivo maior, né, de estarmos agradecendo as graças do mês que passou. E nós do templo tivemos grande alegria de recebermos muitas graças, né, dos membros, e graças imensas no que se diz a proteção, né? Como nós somos agraciados, né, pela proteção de Meishu Sama. E aí nós entendemos a importância do oculto, né, da parte espiritual. O espírito precede a matéria. Na construção da torre, o reverendo nos deixou do que tem que ser feito, né? As diretrizes, como fazer, né? E dentro dessa obra, ele falou de um templo, pequena capelinha, né? Nós entendemos como capelinha, né? No Japão, templo, escondido atrás da torre, na montanha atrás da torre. Né? E isso ele falou muitas vezes para que a gente comece esse templo. E nós tínhamos a ideia de fazermos, como é escondido, né? Simplesinho, né? Só que quando nós começamos a fazer, né, foi surgindo a vontade de cada vez melhor, né? E apesar de pequeno, o melhor da gente, né, em termos de confecção do templo. E entendendo e estudando os ensinamentos, a gente entende que, na verdade, esse templo é o mais importante, né? Apesar da torre ser, né, de uma beleza, é como se fosse a parte onde dá para a gente enxergar, né? Puxar um paralelo, fazer um paralelo, pode ser feito como se fosse a doutrina messiânica, né? Com as suas belezas, com a sua força, né, e com os ensinamentos, o jorei, tudo que a gente consegue visualizar. E dentro desse templo, no fundo da montanha, vai ser colocado a imagem de Kannon. O Kannon podemos dizer assim, o último estágio de Kannon, ou seja, de Maitreya. É uma imagem que Meishu Sama pintou, com a figura de Maitreya. Nível máximo, a volta de Kannon ao seu nível máximo, né? E vai ser colocado nessa capelinha. Juntamente com a estátua que está no Sorecha, que é a irmã gêmea da outra estátua que já teve aqui antes, né, colocado por reverendo. E essa estátua é curioso porque ela veio do Japão com uma história muito interessante, já contei aqui várias vezes, e com a chegada dele aqui no Brasil, muitos milagres, né? Só que ela veio como Kanzeon Bosatsu, né? A gente fazia oração como Kanzeon Bosatsu. E um belo dia, uma pessoa veio e falou assim, que ela tinha uma faculdade de evidência, e ela falou que o Kannon estava todo sendo judiado pelos
pelos malvados, né? Pelos espíritos negativos, né? E estava deixando. Quer dizer, amarrar, judiar, né? Aí o reverendo ficou muito penalizado e deu aumentou a graduação, né, do nome, para aumentar a força dele, né? Então foi colocado Messias Canon, né? Canon Messias, que salva o mundo. Aí de lá para cá nunca mais. Sempre a gente vê vê sorrindo, né? E justamente apareceu uma outra irmã gêmea dela no Japão, por também situações bem interessantes. Então resolvemos colocar, né, juntamente com a imagem de Meishu Sama, essa estátua nessa capelinha. Então a gente percebe a importância do mundo espiritual. É que, na verdade, o que a gente acredita, o mundo material, sendo o real e o mundo espiritual sendo o irreal, né? Na verdade, é o contrário. Mundo espiritual, o real, e aqui um reflexo, apenas um reflexo do que existe no mundo espiritual. Interessante, eu tenho um colega que se diz ateu, né? Não, eu sou ateu, né? E a gente estava, e num determinado momento aconteceu algo que não tinha, através da inteligência dele, resolver. E eu vi juntando as mãos. Pelo amor de Deus, né? Aí eu falei, meu Deus, esse é um ateu, né? Graças a Deus, né? Então, não tem... As pessoas tentam fugir da sua própria origem, né? Quer dizer, que se Deus colocou uma partícula divina dentro de nós, um dia vai manifestar, né? Tem uma reportagem que explica, estava comentando sobre o momento da morte, que no momento da morte a pessoa vê, muita gente fala, né, vê a luz, né, e muita gente vem buscá-lo, e uma sensação agradável, uma sensação de paz, tranquilidade. E quando volta, fala, eu estava num lugar tão bom, né? A gente escuta isso, muitas histórias assim, né? E aí, os cientistas explicando, que é interessante, eles falam que o cérebro, justamente em ocasião da morte, ele solta produto, assim, enzimas e química, né, dentro do cérebro, que faz com que esse bem-estar apareça. Tá, é uma explicação, né, materialista. Mas que, na nossa visão, né, Supremo Deus que engloba tudo, né, até a criação dessas pessoas que têm essas ideias. Ou seja, no espírito, a pessoa merecedor dessa passagem tranquila, por ter feito méritos espirituais, né, no mundo, e com isso ter uma passagem nesse nível, faz com que o corpo, né, através do espírito existente dessas benfeitorias aqui no mundo, isso se transforma em algo material. Isso essa química que eles falam, né? Eu não sei o nome desses hormônios. E que solta. Quer dizer, é a materialização dessa coisa espiritual. Ou seja, do que a pessoa fez no mundo, né? Das coisas boas que a pessoa fez no mundo. O contrário também é válido. As pessoas que fizeram muita maldade, é explicado que vêm as entidades negativas buscá-los, né? Então, como explicar isso, né, materialmente? Quer dizer, solta alguma química ruim dentro do corpo, né? Quer dizer, às vezes, o que nós
fazemos aqui no mundo, nós temos celular, né? Temos agenda de celular, né? Dentro da agenda é como se a gente colocasse o nome de Deus, né? Acontece alguma coisa, preciso falar com Deus, né? Quer dizer, na verdade, ainda é uma divindade menor, né? A divindade da era do dia é a divindade essa do Senhor Criador, né? Que, na verdade, é quem criou o celular, que criou os coreanos, né, que criaram o celular lá, deram energia para eles, vida para eles trabalharem, crescerem, entrarem na fábrica, ter um emprego. Mesmo a matéria-prima, milhões de anos para o lítio se formar, as telas de cristal líquido, os metais, né? E a montagem disso, trazer para o país, vender, quer dizer, uma cadeia de seres que precisou para ter. Então é dessa divindade que nós estamos falando, né? De Deus Criador. E para isso, nós estamos agora, véspera do culto do dia 15, dia do paraíso, para dizer que a importância do dia, né? Ninguém gosta de comemorar a data de nascimento antecipado ou atrasado, né? Pois o que é um aniversário? É reviver aquele momento do nascimento, não é isso? E aquele momento do nascimento teve uma hora e um dia, e uma data. Mesma coisa, porque esse ano cai numa segunda-feira, né? E muita gente fala, não, eu trabalho, eu tenho compromissos, né? Mas é esse Deus Criador que nós estamos falando, onde esse compromisso só existe por causa dele, né? Onde tudo que você acredita que é mais valioso foi criado por ele, né? Então, parar para esse dia e comemorarmos esse nascimento de uma nova era, que é a era do dia, é necessário que a gente tenha essa consciência, né? E obedecer à data, né? Pedir para o chefe, um meio período, né? Explicar que é a data mais importante da minha religião, né? Eu prometo compensar, né? E que a pessoa vai entender, né? E ter esse esforço de estarmos todos juntos aqui na data desse nascimento, né? Porque o reverendo dava muita ênfase, né? Que as coisas que existem, existem, né? Como na lei da ordem, uma lei, existe, né? E a gente percebe muito, muito no Brasil, pessoas maravilhosas, pessoas que têm uma espiritualidade, têm uma compreensão das coisas, né? Mas que peca no fator ordem, e principalmente essa parte espiritual. E às vezes as coisas não andam bem como desejado. A pessoa tem tudo para dar certo, mas por causa dessa falha em entender a ordem, às vezes peca, erra, né? E é interessante, o reverendo sempre comenta isso, principalmente no Ano Novo, né? Que o povo japonês vai acho que é o único dia que eles rezam, ele fala, né? Que é o dia 1º, pedindo às divindades que dê tudo certo no ano. E aí os outros dias do ano mergulham no materialismo profundo, né? Já os ocidentais têm o costume sempre de pedir, né?
a Deus, mas que falha no primeiro dia. No primeiro dia, não pensa em Deus, ou seja, pensa em outras coisas, né? Comemorar, bagunçar, mas não pensa em Deus. No primeiro dia, na primeira hora do ano. Então, ele sempre falava disso. E mesmo grandes firmas multinacionais japonesas poderosas que vão abrir uma fábrica, abrir um negócio, eles chamam os sacerdotes para fazer uma oração antes de mais nada, antes de não ter nada no local onde vai ser erguida uma fábrica ou um negócio, sempre eles chamam e os presidentes das empresas ficam lá, essa oração. E os outros dias, quer dizer, não, mas nesse dia sim. Né? Então, claro, não precisamos ficar assim, né? Mas sim trazer o que é bom. E é essa ordem. Né? E a gente vai para o Japão ver, através dessa ordem, uma limpeza no país, uma organização. Né? Isso é fruto da ordem espiritual. Né? Espiritualmente está tudo ordenado. O reverendo falava muito que as coisas boas, as coisas ruins existem, mas estão tudo cada um no seu lugar. Né? Quem quiser coisa ruim, coisa errada, procura, mas tem que procurar no lugar certo. Né? E as coisas boas, quer dizer, tudo bem separado. Né? Essa organização, né? Essa ordem é um ensinamento vivo, né, dos orientais para com a gente. E essa obediência, né? É dia 15, então é dia 15. Né? O Espírito não se opor, né? Não ficar contra. Esse dia é sagrado. Né? Porque a gente fala, está na moda que eu contei sobre o ateísmo, né? Mas é muito engraçado porque, no final das contas, é uma pessoa que é sustentada pelo pai, né? O pai dá tudo, né? E ele se diz que não tem pai. Mas ele come, né? Ele come do que o pai dá, ele mora na casa que o pai dá, e assim. Né? Mas bate no peito orgulhoso falando que ele não existe. Né? Mais ou menos assim. É a nossa situação. Né? Quer dizer, é muito interessante, né, de esse tipo de pensamento. Porque o próprio Jorei é uma energia invisível. Né? E aí que mora a força do Jorei, ou seja, dessa invisibilidade. Né? Quer dizer, 100% originário do mundo espiritual. Né? Porque a gente fala muito hoje em dia em matéria-prima. Né? Então, essa matéria-prima, que é a luz, né, ela é abundante nas camadas superiores e muito escasso nas camadas inferiores, quase nada. Então não adianta a gente procurar isso nas camadas inferiores. Né? Como num dia de hoje, onde todos nós né, juntamos as mãos e pedimos essa luz, e que é através de uma combinação, né, consegue descer das camadas superiores, né, mas que tem que estar bem ordenado, bem certinho. Eu já contei aqui que uma vez eu instalei uma antena parabólica e 1 grau diferente não entra. 1 grau, hein? 1 grau de diferença. Mas é muito pouco não entra. Mas não está entrando, mas está no grau.
Aí você dá aquela micro mexida assim, aí entra. Entra tudo de uma vez, 100%. Mas não tem, ou é 100% ou é zero. Não tem um meio termo. Mais ou menos assim. Por isso a importância da ordem, de fazer tudo ordenado. Né? E com isso, liga. E ligando, a gente recebe essa bênção, essa graça. Por isso, às vezes, fala assim, ah, não, eu preciso cuidar dos meus netos, dos meus filhos, tal dia. Né? Mas para você cuidar deles, você precisa dessa luz. Você precisa desse amor. Né? Você precisa dessa energia. Precisa preencher para poder cuidar deles. Né? Então, sempre, a partir desse dia 15, tudo que nós formos fazer, passar por Deus. Né? Sempre a gente quer fazer direto, algo que a gente tem para fazer, fazer direto. Não, pedir a ajuda, a permissão, né, de Kanon para poder realizar essa obra. E aí tudo flui bem, tudo mais fácil. Né? Então, lá em Ribeirão Pires, tínhamos a ideia de, esse mês, a gente conseguir inaugurar essa capelinha, mas que com os enfeites, né, o embelezamento que nós estamos pretendendo, vai levar mais algum tempo. Né? Então nós queremos, quem sabe em setembro, poder inaugurar e convidar a todos. Mesmo que seja dentro do mato, né? Tem pernilongo, tem tudo. Né? Mas é interessante que essa ideia que vem do shintoísmo, os templos shintoístas têm a entrada, o portão, aquele vermelho que vocês conhecem, né? É ali que se você passa. Aí tem a entrada, tem logo uma água para purificar a boca, para poder fazer a oração, lavar as mãos e purificar a boca. E mais um pouquinho adiante tem as luminárias de pedra, depois tem um protetor, depois tem... até chegar lá no fundo. E lá no fundo mesmo, não pode entrar. Né? Por isso é um outro mundo, é o mundo das divindades, que não casa com o ser humano. Então lá é feita uma oração distante, de longe. Né? E essa ideia de ele estar no alto ou dentro do mato é interessante. Pois quando a gente entra no mato, a sensação que a gente tem é que a gente está num outro mundo. Né? Então ela meio que simula essa parte de uma outro mundo. Né? E de ser a origem de tudo. Né? Então, essa importância dessa virtude oculta. Né? No começo, a gente queria colocar o nome das pessoas que fizeram a doação gravado na Kanon, né? Mas aí chegamos à conclusão que é importante, não é alguém saber que foi feito, é da gente saber que a gente fez. Né? Mesmo que uma parte não conseguiu fazer inteiro, mas uma parte, mas a gente conseguiu. Né? Pois a história de Kanon, 1000 braços, ele fala, é porque, mesmo que cortando o braço dele, ele queria, quer dizer, em troca do braço dele, ele poderia ajudar uma alma. Então ele deixou, né, cortar o braço. Aí nesse braço cortado, tanto no cortado como no que foi decepado, nasceu uma outra mão. Aí nascendo uma outra mão para ajudar mais pessoas. E assim surgiu 1000 Kanon. Essa é a lenda, né, na China. E aí, essa divisão do Kanon para formarmos um grande, é como se fosse o caminho de volta. Né? Nós percorrermos o caminho de volta. De juntarmos várias Kanon pequenas para formar uma grande. Né? E realmente as pessoas, agradecer que as pessoas entenderam a importância e pouco a pouco já estamos fechando, né,
todos os canons necessários para dentro da torre. Então, apesar dessa, né, ter adiado, foi por esse motivo, né, de realmente fazermos o melhor também na parte que não enxerga. Isso eu presenciei muitas vezes o reverendo de não gostar de falar dele. Não gostava mesmo, né? Pois falar dele é como se estivesse mostrando. Ele gostava do secreto, gostava do... né? E aí é a origem de tudo. Porque é interessante, quando eu ia para as feiras, aqui todo mundo conhece ele como reverendo, né? E por ser reverendo, já automaticamente, né, nascia um respeito. Tudo. Mas era engraçado, dentro dos comerciantes, né, dos antiquários, existia o mesmo respeito por ele. E é engraçado que ele não abria a boca, não falava, né? Era a própria presença. Chegou um cliente, um antiquário, que falava, eu admirava muito seu pai. Eu falei, puxa, que bacana, né? Obrigado. E ele não conhecia. Ele trocou 10 palavras. Né? Mas aí eu entendi o quanto é importante essa vida interior, ou seja, essa coisa secreta. Né? É você e Deus. E fortalecendo. E isso, quando você tem esse você e Deus, todo mundo reconhece, todo mundo vê também, todo mundo sente essa profundidade, né, que a pessoa alcança. Então, acima de tudo, porque muita gente fala assim, não, eu fiz tão bem a tal pessoa, mas ele não reconhece, né? Não entende e fica magoado, fica chateado, né? É porque você e a pessoa não passou por Deus. Quando você passa por Deus, você não liga mais para o reconhecimento da pessoa. E sim pelo fato de querer fazer. Só de fazer. Pois se sente bem, ajudando e fazendo. Esse estágio que é necessário alcançarmos, né, para a verdadeira felicidade. E para isso é tijolinho por tijolinho, pedra por pedra. Quer dizer, o dia a dia. Então, a primeira coisa importante do dia, acordou, é orar para Deus. Né? Vai dormir, é orar para Deus. Né? E assim, você ordena a sua vida. Coloca nos eixos. Né? Então, convidando para o dia 15, e acima do dia 15, da importância do dia 15, o dia 14, o dia da preparação, o dia 13, né? Sábado e domingo cai no dia da preparação. Então, esse dia da preparação, encarando como sendo já o dia, os preparativos do dia. Né? Então, eu convido a todos para esses dias. Muito obrigado a todos pela presença. Bom dia.